Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos mais um pouco da palavra do Senhor. E para hoje nós estudaremos sobre confrontação, a arte da confrontação. Que, meus irmãos, diga-se de passagem, para nós confrontar alguém não é algo confortável, não é algo que você faz com alegria, não é algo que você realmente está intrínseco em você, não é algo que está dentro de você. Confrontação é algo que para nós não é confortável, mas temos que lidar com a confrontação. Eu confesso que para mim, principalmente no início do meu ministério, era um assunto muito difícil. Eu chegar numa pessoa e ter que confrontar a pessoa do erro dela, daquilo que ela fez de errado ou de que falou errado, e eu precisava, evidentemente, confrontar essa pessoa. Isso também não é assunto somente para pastores e líderes. Confrontação é um assunto para todo crente. Você tem que lidar com a confrontação, você tem que sair da sua zona de conforto e lidar com o problema de outra pessoa, porque a Bíblia nos convoca para isso. Meus irmãos, para a live de hoje, eu quero usar um texto base na história de Moisés para que nós possamos aqui ter um pano de fundo para falar melhor sobre a confrontação. O texto que eu quero usar está em Números capítulo 12. Números capítulo 12 tem apenas 16 versículos, é um capítulo pequeno, eu quero ler todo este capítulo. Então, me acompanhem aí na leitura. Diz assim Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar com meu servo contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, vem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Meus irmãos, nós estamos aqui com um texto lido diante de nós, e é sobre este evento, sobre este cenário que eu quero falar um pouco, trazendo aqui uma ilustração sobre confrontação. Nós vemos aqui nesse cenário um problema que aconteceu, vamos dizer assim, um problema até familiar, porque se trata aqui de 3 irmãos, Arão, Moisés e Miriam. Meus irmãos, Miriam com Arão foram reclamar sobre a liderança de Moisés.
Inicialmente, eles começaram a falar sobre uma mulher cuxita, que Moisés tinha casado com ela e tal, mas esse não era o problema no coração deles, não era esse motivo. Isso aqui foi apenas o estopim para eles entrarem no real motivo. O real motivo era sobre a liderança de Moisés. Será que Deus só fala por meio de Moisés? Nós também somos líderes daqui. Miriam, ela tinha um certo destaque ali na nação de Israel. Arão também. Aliás, Arão era até o sumo sacerdote escolhido por Deus para ser o líder religioso da nação. Mas eles estavam reclamando da liderança que Moisés tinha. E Moisés, em todo esse tempo, ficou calado. O texto fala aqui para nós que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Aquele homem que no passado foi estourado, aquele homem que tinha pavio curto, aquele homem que matava um egípcio só porque estava ali, só porque não, mas porque estava ali subjugando os israelitas. A gente percebe agora esse homem que no passado era uma bomba atômica, mas agora ele apresenta-se como a pessoa mais mansa. Deus trabalhou nele, Deus trabalhou no caráter de Moisés. Deus, ele muda pessoas, meus irmãos. Isso é uma lição para nós. Deus, ele traz santificação, ele muda o nosso jeito de ser, nos tira de uma vida de pecado e nos transporta para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Ele fez isso com Moisés, ele pode fazer isso comigo e pode fazer isso com você. Ele pode nos mudar para que nós sejamos mais agradáveis ao Senhor. Mas o contexto aqui, essa briga acontecendo, Deus então, ele assume a frente. Ele percebe que Moisés não estava falando nada, ele percebe que Moisés não confrontou ninguém, então Deus, ele assume a frente, chama todos ali para a tenda e dá uma lição para todos. E nessa lição, nessa conversa, deixando claro que foi Moisés quem foi escolhido para ser a liderança, para conduzir o povo ali no deserto, quando Deus sai, Deus deixa um probleminha para eles resolverem. Agora Miriam está leprosa. E agora, o que vão fazer? Então todo esse cenário se sucede aqui, acontece aqui. Meus irmãos, falando sobre confrontação, nós vamos estudar aqui um pouco que a nossa tendência, quando nós temos que confrontar pessoas, a nossa tendência muitas vezes é se esquivar da confrontação. A gente não quer confrontar ninguém. E pior ainda, quando alguém faz alguma coisa de ruim, quando alguém fala alguma coisa de ruim e a gente sabe que tem que confrontar a pessoa, a nossa tendência é falar da pessoa e não falar com a pessoa. Você percebeu a diferença? A nossa tendência é juntar-se com outras pessoas e falar sobre o fulano, mas nós nunca nos dispomos a falar com o fulano, a pessoa que precisa ouvir, a pessoa que precisa ser corrigida. Isso é uma falha nossa, porque isso é um pecado de fofoca. Muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa para nós, ao invés de confrontarmos ela diretamente, eu me junto com os meus amigos e falo, fulano fez isso, o fulano fez isso comigo, aquele fulano fez isso comigo, e eu falo para todo mundo, mas eu não falo com a pessoa diretamente. Isso é um erro que nós cometemos. O princípio da palavra do Senhor sempre é, quando você vê o seu irmão em pecado, vá você sozinho e fale com ele. Isso está escrito lá em Mateus e eu quero ler esse texto para os irmãos, para que os irmãos saibam o que a palavra de Deus diz para nós. Mateus capítulo 18, versículo 15. Um texto muito conhecido nosso, mas que diz assim, 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O princípio da palavra do Senhor é esse. Se teu irmão pecar contra ti, vai resolver a situação com ele. Você sozinho com ele. Mas, infelizmente, a nossa tendência é, não vou resolver, vou falar para esse meu amigo, vou falar para esse outro, vou falar para esse outro, eu vou me justificar. Eu vou me justificar diante das pessoas o que aconteceu. Mas nós não temos a disposição de ir lá diretamente para quem cometeu o agravo e falar e resolver o problema diretamente com a pessoa. Isso é um erro nosso. A nossa tendência é essa. Mas, meus irmãos, quais são as maneiras corretas de nós confrontarmos a pessoa? Então, já que é errado eu fugir da confrontação
E pior ainda, eu fugir da confrontação e ficar fofocando com outras pessoas, então qual que é a maneira correta? Meus irmãos, vamos olhando para esse texto que nós lemos aqui de Números, para esse cenário, para essa briga familiar, para essa confrontação, nós vamos aprender com Deus como confrontar. Deus confrontou os três. Deus deixou ali uma lição para eles agirem. Meus irmãos, o primeiro passo é agir com mansidão. Nós olhamos aqui para a vida de Moisés e percebemos que ele era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Deus tinha trabalhado tremendamente no coração de Moisés. Meu irmão, assim como Moisés, eu e você, nós não podemos ser pavio curto. O que significa pavio curto? Já viu aqueles filmes ou desenhos em que tem uma bomba lá, uma TNT, uma dinamite, e aquele pavio, onde o personagem vai acender aquele pavio, e se o pavio for muito longo, aquela faísca até chegar na bomba, vai lá consumindo, e demora muito. Mas alguns cortam aquele pavio e deixam ele bem pequenininho, e quando acende, logo a faísca chega na bomba e bum, estoura. Isso seria um pavio curto, é uma pessoa que não tem longanimidade, é uma pessoa que não tem paciência, é uma pessoa que qualquer coisa já se estoura, já se ira. Meus irmãos, gritaria, cólera, tudo isso não cabe ao cristão, não cabe ao crente. Olha, pode ser a gritaria dentro da casa, da mãe com o filho, do pai com o filho, do marido com a esposa, gritaria não. Toda vez em que nós passarmos por uma situação desagradável com o próximo, nós devemos resolver sem gritaria. Você não pode gritar, isso está escrito na palavra de Deus, longe de vós toda ira, gritaria, blasfêmia, cólera, tudo isso tem que estar longe de nós, ou seja, isso não pode ser da nossa personalidade. Nós não podemos ter como opção ganhar um discurso na gritaria, na cólera, sendo pavio curto. Nós não podemos ser assim. Então, dentro de casa, dentro da empresa, na escola, na rua, seja com quem for, gritaria não é uma opção para o crente. Então, lembre, quando for resolver uma situação com alguém, uma voz mansa, uma voz branda, mantenha totalmente a calma, tenha controle emocional, não haja com gritaria, não sobressaia a sua voz, não aumente o volume, isso não é do Senhor. Então, o que nós devemos fazer ao confrontar uma outra pessoa? E, evidentemente, ou a maioria das vezes, quando você for confrontar alguém, normalmente é uma pessoa próxima. É uma esposa, é o marido, são filhos, são pais, são irmãos da igreja, são pessoas próximas a nós. A maioria das confrontações são de pessoas próximas. E então, nada de gritaria, nada de volume alto. Você se sentiu magoado, se sentiu prejudicado, se sentiu ali machucado, vá conversar com a pessoa. Você, ela sozinha e abaixe o tom. Fale tranquilamente, tenha controle emocional. Fale que a pessoa te machucou, fale que isso te desagradou, abra o seu coração ali para que a pessoa possa enxergar que de fato te machucou e ter a oportunidade de pedir perdão. Mas não fale gritando, não fale com gritaria, não seja explosivo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios, um livro de sabedoria, nos ensina muito como agirmos aqui na terra. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meus irmãos, se você realmente quer resolver uma situação, você tem que chegar dando uma resposta branda. Você tem que chegar com mansidão. Porque se você chega diante da outra pessoa já metendo soco com as palavras, já falando de uma maneira áspera e dura, o que vai resultar na outra pessoa é ira. A outra pessoa ela vai entrar no seu campo de defesa automaticamente se você é agressivo nas suas palavras. A pessoa também vai procurar ser agressiva da mesma maneira. Ou seja, se você tentar resolver o problema falando duro, a outra pessoa vai responder falando duro e o problema não será resolvido. Mas se você chega ali
de uma maneira amigável, se você chega de uma maneira amorosa, se você se aproxima de uma maneira de mansidão, você já conquistou o coração da pessoa. Meus irmãos, na confrontação você tem que surpreender a outra pessoa. Olha, toda vez que alguém chegar para mim me confrontando, o que meu automático já vai esperar? A pessoa vai gritar, a pessoa vai reclamar, ela vai ser dura. Mas ela vai me surpreender se ela falar com uma mansidão. Eu já vou ficar totalmente desarmado. E eu vou também agir dessa maneira com mansidão, porque ela agiu primeiramente assim. Então, quando você for confrontar alguém, mansidão é a palavra-chave. Mansidão é o sucesso para você conseguir convencer a outra pessoa do agravo que ela cometeu e ela dessa maneira, então, pedir perdão. Então, o primeiro passo para você confrontar corretamente é tendo mansidão. O segundo passo, meus irmãos, é entregar esse conflito ao Senhor. Moisés, me parece que apesar dele ser manso, talvez ele teve um erro aqui nesse texto, porque ele foi confrontado com seus irmãos o acusaram, falaram que ele estava tendo uma liderança usurpadora, né, uma liderança sozinha, ele estava ali dominando tudo, mas eles também deveriam ter essa projeção na liderança. E Moisés não falou nada, Moisés ficou calado todo esse tempo. Eu creio que foi um erro de Moisés ali. O que acontece então nesse cenário? Deus toma a palavra, já que Moisés ficou calado, Deus toma a palavra. Moisés agiu certo sendo manso. Agiu certo não se estourando, não brigando, porque se fosse no passado, provavelmente ele estaria aqui estourando, né? Soltando fogo pelas ventas, como nós costumamos dizer. Mas Moisés ficou ali manso, agiu certo, mas ele ficou calado. Então provavelmente aquele agiu errado, porque ele não confrontou o erro dos seus irmãos. Então, mais uma coisa correta nesse texto é que parece que Moisés entregou essa situação para Deus. E de fato Deus se apresentou ali, trazendo a solução para aquilo. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que em toda a confrontação ou em todo agravo que nós sofremos, se nós nos sentimos prejudicados, se nós nos sentimos machucados, a primeira coisa é, Senhor, está nas suas mãos, entregar para Deus a situação. Ó Senhor, se eu fizer justiça com as minhas próprias mãos, o que eu vou estar fazendo é injustiça. Porque a palavra de Deus ensina que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso está lá em Tiago. Grave bem isso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é porque aconteceu uma injustiça que eu, na minha ira, vou tentar resolver. Olha, a minha solução não é a justiça de Deus. Então eu devo entregar para o Senhor. Ainda que eu fui prejudicado, ainda que eu fui machucado, eu devo também entregar essa situação para Deus, pedindo, Senhor, vá na frente para resolver esse problema, para que quando eu falar com a pessoa, o Senhor já tenha preparado o coração dela e prepare as minhas palavras, prepare o meu coração, para que eu tenha total sabedoria na maneira comunicativa. Porque, meus irmãos, na confrontação, às vezes, a pessoa, ela até fala as palavras certas, mas no tom errado. Ela fala tudo corretamente, confrontando corretamente, biblicamente, mas num tom errado, ela subiu o tom, ela está demonstrando uma ira dentro dela nas suas palavras. Ela está falando tudo corretamente, mas o tom que ela está usando é um tom agressivo. Isso faz com que a pessoa entre num campo de defesa, isso faz com que a pessoa se feche mais, porque a pessoa não quer se machucar com aquelas palavras e com aquele tom de voz. Então a gente precisa ter sabedoria, não apenas nas palavras que saem da nossa boca, mas na tonalidade das palavras que saem da nossa boca. A gente precisa ter essa sabedoria do Senhor. Então entregar essa situação para Deus, entregar o conflito para Deus. Porque, meus irmãos, quando nós entregamos, Deus ele consegue virar o jogo. Olha só para a situação aqui que nós lemos. Miriam era a que mais falava, a que mais reclamava, mas Deus, depois que conversou com eles e saiu dali, deixando um probleminha para eles resolverem, que era a lepra, agora ela ficou leprosa, Miriam se calou. Arão, que estava também acusando Moisés, agora a sua fala se inverte, agora ele estava pedindo perdão para Moisés e para que Moisés rogasse em favor de Miriam. E Moisés, que estava até agora calado,
ele abre a sua boca para pedir em favor da sua irmã que estava leprosa. Percebeu como Deus virou o jogo? A que falava muito ficou calada, a que estava acusando Moisés agora estava pedindo perdão para Moisés, e o que estava calado começou a falar em favor daquela que estava agora sofrendo. Meus irmãos, Deus ele consegue virar o jogo da situação. Nós, com a nossa capacidade, não temos capacidade para virar muitas vezes a situação, para inverter a jogada. Mas Deus ele fez isso. Ele pegou o tabuleiro, colocou de ponta cabeça. Deus ele deixou um probleminha ali para essa família resolver. Deus deixou algo e saiu. E agora deixou ali, olha, vocês precisam resolver isso. E com aquele probleminha foi que as coisas começaram a andar corretamente. Foi que quando as amizades foram restabelecidas novamente. Então aquilo que estava em inimizade foi se juntado por causa de um probleminha que Deus deixou ali. Deus deixou Miriam com lepra. Talvez fique na nossa mente dúvidas, por que não foi Arão que ficou leproso? Por que só Miriam? Por que será que ela era mulher? Não, olha meus irmãos, talvez essas dúvidas fiquem em nossa mente, mas creio que nós podemos ter uma resposta. Deus provavelmente não deixou Arão leproso porque ele era o sumo sacerdote. Ele era o responsável ali em levar os sacrifícios, ofertas, orar em favor do povo. Então, se ele tivesse com a lepra, então o tabernáculo ficaria ali por muito tempo, 7 dias, sem um sumo sacerdote. Então, provavelmente, por isso, Deus então permitiu que somente, ou escolheu, que somente Miriam tivesse lepra, né? E pela sua graça e misericórdia, poupou ali Arão, porque senão afetaria toda a nação, já que ele é o representante de toda a nação perante Deus. Mas nós vemos aqui a maneira correta de confrontar. Deus, ele confrontou corretamente essas pessoas, conversou com eles, colocou tudo sobre a mesa, deixou claro que foi Moisés o escolhido para ser a liderança e Deus saiu deixando ali um probleminha. Meus irmãos, o outro passo que nós devemos tomar para o conflito, a confrontação, é que nós precisamos superar agora o conflito. Meus irmãos, Miriam ela ficou leprosa. Eles ali começaram a superar o conflito. Miriam agora não tinha mais no seu coração uma raiva contra Moisés. Arão não tinha mais no seu coração uma raiva contra Moisés. Eles não estavam mais projetando para si ter a mesma liderança de Moisés. E Moisés, que estava calado todo aquele tempo, começou a orar em favor dos seus irmãos, agiu com misericórdia. Ele não agiu com ira, ele não ficou caçoando, viu, olha só o que aconteceu com vocês tentaram puxar o meu tapete, agora tu tá leprosa, e Deus calou tua boca, Arão. Não foi dessa maneira que Moisés agiu. Eles superaram o conflito. E uma coisa interessante que o texto nos mostrou aqui é que o fato de Miriam ter ficado leprosa, então pela lei ela tinha que ficar afastada da congregação. Ficou 1 semana, 7 dias fora, até que ela fosse curada, até que ela fosse limpa totalmente. Olha só que interessante. Eles não partiram dali, eles eram nômades ou seminômades. Eles estavam caminhando no deserto e tinha uma casa para eles chegarem à terra de Canaã. Só que, apesar da pressa de saírem do deserto e chegar logo na terra de Canaã, eles não levantaram acampamento, eles não partiram enquanto Miriam não retornasse, enquanto Miriam não fosse limpa. Eles não abandonaram Miriam. Meus irmãos, isso mostra superação. Moisés não liderou o povo falando, vamos sair daqui, vamos deixar essa mulher para lá, ela tentou roubar aqui o meu trono, ela tentou roubar a minha liderança, ela tentou usurpar de mim, puxar o meu tapete. Não, ele não agiu dessa maneira, ele agiu com amor, ele estava mostrando superação naquele conflito. A nossa tendência, meus irmãos, infelizmente é essa. Quando alguém faz um agravo para nós, a gente trata a pessoa como se ela tivesse morrido. Para mim, fulano morreu, não quero mais saber dela, não quero mais falar com ela. E se é da mesma igreja, muitas vezes acontece da pessoa estar sentada aqui, você procura o outro canto, lá no fundo da igreja, mas você não quer mais ter contato com aquela pessoa. Não foi assim que Moisés agiu. Moisés esperou, vamos esperar. Só depois que Miriam retornar para cá é que nós vamos levantar acampamento e partir juntos. Nós vamos esperar a recuperação dela. Meus irmãos, nós não podemos agir como aquela música que fala, né? A minha vitória
tem sabor de mel, você me viu nas lutas e agora quando você me vê na vitória você vai se arrepender. Não, meus irmãos, nós não podemos agir com esse olhar de vingança para as pessoas. Nós temos que agir com um olhar de compaixão. Se alguém errou contra nós, precisamos confrontar, levar a pessoa ao arrependimento. E quando ela se arrepender, quando ela se humilhar, o que nós devemos fazer? Abraçar essa pessoa e falar para ela, está perdoada. Nós nunca podemos jogar nada na cara, a gente nunca pode usar uma situação para tentar dar uma lição de moral sobre a pessoa. Meus irmãos, as lições de Deus estão nas mãos do Senhor. A gente não tem que tentar tomar a lição de Deus e nós sermos os professores para as outras pessoas. A gente tem que se colocar no nosso local. A nossa responsabilidade é confrontar. A pessoa se arrependeu, mostrar que nós perdoamos a pessoa. Nós devemos superar dessa maneira o conflito. E é dessa maneira, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina sobre a arte da confrontação. O conflito não é fácil para nós, mas precisamos lidar com um conflito nesta vida. Espero que esta live, este estudo tenha sido de bênção para você, tenha sido elucidativa e que você possa ter aprendido um pouco mais a como confrontar. Não fugir do conflito, não falar da pessoa, mas falar com a pessoa e falar com mansidão, colocar tudo ali sobre a mesa, entregando tudo para Deus, tendo sabedoria na comunicação e superação do conflito, restabelecimento ali da amizade. É o que Deus nos ensina. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua casa e que essa live tenha abençoado o seu coração.